Você já tentou começar um hábito e acabou desistindo algumas semanas depois? Isso já aconteceu demais comigo, principalmente porque eu acreditava bastante naquela regra dos 21 dias, preconizada principalmente por esses gurus de redes sociais. Leva 21 dias para você criar um hábito. Só que eu ia fazendo todos os dias, repetindo aquele mesmo comportamento, e no 21º dia eu não tinha sentido que eu adquiri aquele hábito. Então comigo essas estratégias nunca deram certo, até eu descobrir a verdadeira essência da criação de hábitos. Essa é a essência. Você já viu esse meme, amor? Aí você tá demonstrando a essência. Esse é o espírito da parada. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Assis e hoje estarei compartilhando um pouquinho da minha experiência de como levei 66 dias para criar, padronizar um hábito. Um hábito que eu odiava e continuo odiando, que é o de correr. Um hábito super saudável, mas que foi muito difícil para mim implantar ele na minha vida. Então, inicialmente, é importante a gente entender o que é um hábito. Um hábito é um comportamento que ele é repetido por várias vezes até se tornar subconsciente. Beleza, o que quer dizer essa frase? Vamos simplificar. Quando a gente vai aprender uma competência, uma habilidade, um instrumento musical, a gente no início tem muita dificuldade. Às vezes, quando pegamos o violão, vamos aprender a primeira nota, ou quando vai tocar a bateria, as costas doem, os braços doem. Tem que ser movimento muito calculado. Quando você vai começar a escrever, por exemplo, o A tem uma curvinha aqui, o U eu tenho que fazer essas duas curvinhas, e assim por diante. Até aquilo se tornar natural. E você às vezes escreve até mesmo de olho fechado. Ou seja, o hábito é um comportamento que, de tanto você repetir, ele se torna automatizado. Dito isso, a gente tem que entender que a base da formação de um hábito é a disciplina. E eu acredito que você já saiba disso. É a disciplina, querendo ou não. Mas nós não precisamos de mais disciplina do que nós já temos para automatizar um hábito. A disciplina é uma ilusão. E eu sei que você vai ficar muito feliz com essa informação. A disciplina é quando você trabalha regularmente por uma coisa até que aquela coisa passe a trabalhar regularmente por você. Não é necessário você ter disciplina o tempo todo. A disciplina, ela é necessária somente no início de um hábito. E daqui a pouco vocês vão entender com mais clareza o que eu tô dizendo. Quando você acompanha, por exemplo, em rede social, uma pessoa que você considera disciplinada, na verdade ela não é disciplinada. Ela só usou a disciplina para adquirir hábitos e, na verdade, ela tem uma rotina com empilhamento de hábitos. Hábitos que ela pratica o tempo todo de forma natural e que não é necessária disciplina. Eu dei o exemplo do violão. No início é difícil, você tem que calcular as notas, os dedos doem, mas com o tempo vai se tornando mais natural e daqui a pouco você pega o violão e toca uma canção de forma natural. E a mesma coisa com hábitos. Os hábitos, eles vão se tornando parte de você, parte da sua identidade, de acordo com o tempo. Não quer dizer que se eu tenho um hábito saudável, eu tenho que ter disciplina para praticar aquele hábito todo dia, mas apenas no começo, porque com o tempo ele se torna natural. Ou seja, o hábito com o tempo, ele se torna parte de você, parte da sua identidade. É como se você estivesse respirando. Eu tô aqui respirando o tempo todo e não tô nem vendo. Para andar, eu primeiro tive que engatinhar e depois dar os primeiros passos, assim como você. E hoje a gente só levanta e anda. Tudo que eu tô falando aqui é inspirado nesse livro aqui, ó. Não sei se tá focando aí, mas esse livro, ele se chama A Única Coisa. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link pra você comprar. Ele é bem interessante pra quem quer performar no serviço, no trabalho, na faculdade e até mesmo nos exercícios físicos. Então, resumindo o que eu disse até aqui, o segredo é você escolher adquirir um hábito correto, um hábito de sucesso e usar a disciplina apenas no início pra adquirir esse hábito e ele se tornar natural. Vamos a um exemplo, vamos falar um pouco sobre o segredo do Michael Phelps. O Michael Phelps, você provavelmente deve conhecer, é um nadador olímpico. Ele foi diagnosticado com TDAH e tinha muita dificuldade na escola, tinha dificuldade em se relacionar socialmente. E em 2012, nas Olimpíadas de Londres, ele alcançou um total de 22 medalhas. Ele se tornou o atleta olímpico mais premiado de
toda a história e de todos os Jogos Olímpicos. Olha isso. Sabe qual era seu segredo? Dos 14 anos de idade até a sua primeira Olimpíada, ele treinou todos os dias do ano. 7 dias por semana, 365 dias por ano. Ele concluiu que se treinasse de domingo a domingo, no final de cada ano, ele estaria a mais de 50 dias à frente dos seus adversários. Michael Phelps, nesse contexto, ele usou toda a sua energia e canalizou essa energia para adquirir um hábito, um simples hábito: treinar todos os dias. E nesse sentido, manter um hábito exige muito menos energia, muito menos disciplina do que no início para adquirir esse mesmo hábito. Mantenha um hábito até que ele se torne parte da sua vida. Mas beleza, quanto tempo então eu levo para estabelecer um comportamento, uma ação? Eu te respondo, cerca de 66 dias. Isso tendo como base evidências científicas. Em um estudo de 2009, alguns cientistas eles pesquisaram quanto tempo se levava para formar um hábito. O estudo analisou vários hábitos de 96 pessoas ao longo de 12 semanas. Cada pessoa escolheu um hábito diferente, do mais simples ao mais complexo, para aplicar nesse período de 12 semanas. Essa pessoa ela deveria relatar aos pesquisadores o quanto automático aquela ação, aquele comportamento estava se tornando, por meio de um questionário composto por 12 questões. E no final dessas 12 semanas, os pesquisadores foram analisar os dados para saber quantos dias você levava em média para formar um hábito. E a conclusão é que você leva mais ou menos 66 dias. Claro, é um tempo que pode variar de um hábito para o outro, de uma pessoa para outra. Eles perceberam uma variação de 18 a 254 dias para adquirir um hábito. Você vai levar um pouco mais que 2 meses para instalar um hábito em sua vida e não 21 dias como tem sido preconizado. E assim, eles descobriram também que não importa, às vezes você vai errar, às vezes vai ter um dia que você não vai conseguir praticar aquela ação, no meu caso, a corrida. Às vezes você vai fazer esse hábito de forma intervalada, um dia sim, um dia não, e isso não tem problema. Você contando as atividades e quando essa atividade chegar nos seus 66 dias, você já vai ter o hábito mais ou menos consolidado. Vai aparecer aí para vocês agora alguns gráficos na tela, eu vou olhando aqui no notebook, que diz respeito a alguns hábitos, e é um gráfico que no eixo Y a gente observa a automaticidade pelo tempo, pelos dias. Se você observar, a automaticidade ela vai aumentando ao longo dos dias, certo? Aqui nesse primeiro gráfico a gente observa o hábito de fazer 50 abdominais depois do café da manhã. E com o tempo, o hábito vai tornando-se cada vez mais automático. Como que eles pesquisavam essa automaticidade? Por meio de um questionário. E aí a pessoa pontuava de acordo com a sua automaticidade. A pontuação máxima era de 42. E eles consideraram aqui que o hábito ele já estava solidificado, consolidado, quando essa curva ela tendia a se tornar um platô, quando ela chegava em 95% da sua assíntota. O que seria uma assíntota? É quando ela não se torna uma reta, mas ela fica próximo de se tornar uma reta. E não me pergunte mais nada sobre isso, porque eu só pesquisei o que era assíntota. Quem manja de cálculo vai entender, mais ou menos. Então esse aqui é um gráfico do primeiro hábito que foi estabelecido. E aqui o segundo gráfico diz respeito a uma caminhada que a pessoa fazia por 10 minutos depois do café da manhã. E de acordo com o tempo, essa automaticidade foi aumentando e a curva ela foi se tornando um platô. O terceiro gráfico diz respeito à pessoa que faz 15 minutos de exercício físico após o jantar. Você observa, de forma geral, que esse platô ele tende a ocorrer ali por volta dos 60 dias, mais especificamente por volta dos 66 dias. E por isso que os pesquisadores concluíram que se leva 66 dias para criar um hábito. Um dia eu decidi testar esse estudo. Eu fiz isso implantando um hábito na minha vida de correr. Comecei com essa história no mês de setembro de 2023, quando eu passei por um momento muito ruim e às vezes eu saía de casa e ia andar pelas ruas sem nenhum destino certo. E eu falei, já que eu tô andando, por que não correr? E aí eu corria 400 metros, 500 metros, às vezes fazia um trote. E quando eu tive acesso a esse estudo, eu pensei, eu vou ter que sustentar essa rotina de corrida por 66 dias. E foi o que eu fiz. Eu fiz 66 atividades a partir de setembro. Em setembro eu fiz poucas atividades e fui aumentando aos poucos, novembro, dezembro, até esse ano eu chegar nas 66 atividades e
eu tive a certeza naquele momento que o hábito da corrida já estava instalado na minha vida. Vou entrar aqui agora no meu celular, no meu app, que é o Running, não sei falar esse nome direito, inglês não é meu forte, mas vamos entrar aqui e ele pega as atividades desde setembro, que foi quando eu comecei. Eu vou entrar aqui no meu progresso, clicar em mais e vou lá em setembro de 2023. Hoje a gente está em agosto de 2024, né? Que é setembro de 2023. Eu tive 2 atividades, depois em dezembro eu fiz 13 atividades, em janeiro 12 atividades e venho fazendo atividades sem parar, que são as corridas, 5 km. Se você observar, eu comecei com 2 km. E aí eu parti para 3, depois 4 e agora 5. 14 atividades em março, em abril 7 atividades. Até chegar, se eu não me engano, foi ali em junho ou julho que eu cheguei em 66 atividades. E aí você me pergunta, e aí, qual é a automaticidade do seu hábito hoje de correr? Eu digo que ela é elevada. O dia que eu não consigo correr, eu sinto falta daquilo e eu fico muito empolgado o dia que eu vou correr. Então é algo que se tornou, querendo ou não, natural pra mim, algo que faz parte da minha identidade. Resumindo tudo o que eu disse aqui pra vocês, não existe essa necessidade de você ter disciplina o tempo todo. Você tem que usar a disciplina seletiva ao seu favor. Esse autor chama isso de disciplina seletiva. O que é uma disciplina seletiva? É aquela disciplina que você utiliza apenas para iniciar o hábito. É como se você estivesse num plano de 100 metros tentando empurrar um guarda-roupa. É muito mais difícil no início, quando você está começando a empurrar para tirar o guarda-roupa da inércia, do que depois, quando ele está em movimento já é mais fácil. E a mesma coisa com o hábito. A disciplina você utiliza no início, nesses primeiros 66 dias. Eu vou praticar exercício físico todos os dias por 66 dias, querendo ou não, por base da disciplina. E quando aquilo se tornar parte de você, você já não vai precisar se esforçar mais para ter esse hábito em sua vida. E depois desses 66 dias, eu te aconselho a incrementar esse hábito ou criar um outro hábito, um novo hábito. E é por isso que, após a criação do meu hábito de corrida, agora eu entrei para academia e eu quero fazer 66 dias de academia para inserir esse hábito também da musculação na minha vida. Espero que eu tenha te ajudado com essa base científica, com a minha pequena experiência. Até a próxima e aquela frase de sempre. Pegou?